Olá, o meu nome é Tiago E meu nome é Pedro. e hoje a gente vai estar falando sobre o assunto da quinta semana do PET do sexto ano, volume 3, que é sobre a temática de solos. Na semana passada a gente estudou biomas e domínios morfoclimáticos, né? A gente estudou a influência desses biomas para a vida, para a vegetação, e hoje talvez a gente estude a coisa mais importante ainda, onde esses biomas estão instalados, né? O solo. Vamos então entender essa parte do nosso planeta? Então, o que é o solo? O solo também chamado de terra, só que o terra em letra minúscula, porque vamos deixar claro que o terra com letra maiúscula é o planeta. O solo é uma camada superficial inconsolidada do nosso planeta. O que seria inconsolidada? Inconsolidada seria algo que não está colado no planeta, seria uma coisa solta. E que funciona como base para a sustentação das plantas, também sendo essencial para a sobrevivência de outros organismos. O solo está no nosso dia a dia, a gente pisa no solo, a gente suja o pé de solo o tempo todo. O solo está no decorrer do nosso dia a dia. E como são formados os solos? Os solos eles são formados a partir de compostos minerais, como sais, metais, rocha dissolvida, matéria orgânica, que seria plantas, animais em decomposição, água e gases. E o principal processo na formação do solo se chama intemperismo e acontece nas rochas. Mas, Pedro, o que seria intemperismo? Eu te explico, Tiago. Intemperismo é um conjunto de processos que envolve a ação do clima, de organismos vivos e de outros componentes da natureza, que provocam desgastes às rochas com o passar do tempo. É esse processo de decomposição das rochas que faz com que rochas oceânicas se transformem em areia de praia, por exemplo, e a gente vá passear e ver. E qual que é o papel do clima na formação dos solos? A temperatura, a presença e abundância ou a falta de água, a luminosidade solar e os ventos podem interferir na velocidade do intemperismo e, consequentemente, na formação de solo, fazendo solos menores ou maiores. E todos esses fatores que a gente falou estão relacionados ao clima. E para além desses fatores, o tipo de rocha em que ocorre o desgaste pode interferir nos tipos de solo. Ou seja, a gente tem vários tipos de clima e vários tipos de rochas matriz, ou seja, a gente tem uma variedade de solos no mundo que produzem paisagens diferentes. É isso mesmo, Pedro. E por isso que a gente vê essa tanta variedade de paisagens ao redor do mundo. A gente vê florestas fechadas com plantações e árvores de grande porte. A gente vê também savanas com árvores de porte médio. Também vê desertos com cactos e plantações mais rasas. Isso tudo tem ligação com a formação do solo e das ações que o clima exerce sobre essas formações de solos. Mas para que o solo é utilizado? A gente utiliza o solo para a agricultura, que é responsável, né, para a produção do nosso alimento e também do alimento dos animais, né? O solo também está ligado com tudo que a gente constrói e a gente produz. Por exemplo, o solo ele está ligado com os tijolos da nossa casa, o tijolo vem do solo, as telhas vêm do solo, o cimento, que a gente utiliza também, vem do solo, o metal da nossa cadeira vem do solo, a madeira que a gente utiliza também para a produção de uma cadeira, por exemplo, vem do solo, já que a árvore é cultivada no solo. E o solo está tão ligado no nosso dia a dia que até a água que a gente bebe, ela vem também do solo, ela está armazenada no solo. Então a gente vê como o solo está em tudo que a gente faz, que a gente produz e que a gente consome. Tiago, mas nem sempre o solo é bem utilizado pelo ser humano. E às vezes as ações humanas podem causar danos irreversíveis ou quase irreversíveis que podem prejudicar toda a evolução da sociedade ou dificultar a nossa sobrevivência. Um caso desse, por exemplo, é a salinização de algumas áreas, quando a gente utiliza o solo de forma ruim e acaba degradando o solo, e o solo se torna infértil e a gente não consegue mais produzir alimentos nele ou plantações. Outro processo que pode acontecer, que é natural, mas se intensificado pelo ser humano, pode trazer grandes transtornos, é a erosão, que é esse processo
natural que, com a ajuda da chuva e de outros componentes, retira algumas áreas de solo para as regiões mais baixas do relevo. E isso pode causar transtornos quando entra essa ação humana. Quando a ação humana interfere, pode trazer transtornos para a construção, transtornos para a estruturação da cidade e até desastres, como alguns desabamentos em algumas cidades durante o período de chuva. Mas então entra uma dúvida, né? Como a gente pode estar utilizando o solo de uma forma consciente? Primeiramente, a gente tem que ter noção do solo, a gente tem que conhecer bem esse solo, né? Então, para utilizar o solo de forma consciente, a gente deve primeiro conhecê-lo, saber das suas potencialidades e de seus limites. Alguns solos a gente pode utilizar para algumas coisas, outros a gente não pode. A gente pode causar um desastre ambiental devido a um mau uso do solo. Então, primeiro, a gente tem que conhecer que solo a gente está lidando. E, a partir disso, a gente tem que elaborar um plano de utilização e de ocupação. A gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, né? Porque o ser humano tem impacto. E a gente tem que ter noção de que esses impactos podem prejudicar a vivência do ser humano. E, visando isso, a partir desse plano, a gente pode bolar projetos para conservar esse recurso, que é o solo, e automaticamente conservar a água, a vegetação, evitando assim problemas econômicos, ou seja, problemas que vão dar prejuízo para o ser humano, seja na construção, seja na economia, seja nas plantações, e consequentemente problemas ambientais, que são até mais graves. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido um pouquinho sobre os solos, um pouquinho a mais do que o PET fala. E até a próxima. Falou, galera. Tchau.